Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Aquiles Frois e estamos de volta aqui para mais uma aula do nosso tutorial de como criar uma aplicação com ASP.NET MVC 5. No último vídeo, a gente viu como reorganizar os nossos códigos JavaScript em arquivos separados, além da view, né? Que no caso aqui foi o index.cshtml. Nós tiramos todo o JavaScript que estava aqui. Tinha muito JavaScript aqui. Esse JavaScript foi para um arquivo separado chamado controller grid. Para ele aqui, olha a quantidade de JavaScript. Era bastante JavaScript que estava junto no mesmo arquivo que o arquivo da view. Aí separamos o JavaScript no arquivo .js e a view ficou muito mais enxuta. Beleza. Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos ver o seguinte. Não sei se você percebeu, mas isso aqui que a gente está fazendo dentro da action aqui de lista livre, ele está fazendo o tratamento de request. Não é essa a ideia da action de um controller, fazer um tratamento tão cru de um request. A ideia é ele receber os parâmetros aqui e trabalhar com aqueles parâmetros com o que tiver que fazer aqui dentro. E outra coisa, essa parte de formatação aqui poderia estar em outro lugar, bem como a devolução dos dados poderia estar bem mais formatado, que é exatamente o que a gente vai fazer na aula de hoje através de um recurso chamado Data Binder. Nós vamos fazer um Data Binder, não, Model Binder. Nós vamos fazer um Model Binder customizado, certo? E também vamos criar algumas classes que normalmente são chamadas de View Models, tá ok? Porque são classes que são criadas único e exclusivamente para atender a entrada, né? Atender os requests, tanto para atender os responses. Então são classes adequadas à recepção de solicitações e à devolução de respostas da aplicação, ok? Certo, então vamos começar criando uma classe que implementa a interface iModelBinder. É como o framework ASP.NET te entrega a possibilidade de estender o framework criando um recurso customizado no caso de você criar um Model Binder, certo? Então eu vou criar aqui uma pastinha, vou começar criando uma pastinha chamada Infra. Clico aqui com o botão direito em cima do projeto. Peço aqui Add, New Folder e escrevo aqui Infra, certo? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Infra. Dentro dessa pasta, você pede para criar uma classe JavaScript, o que é uma classe C#, chamada parâmetros paginação model binder. Na verdade, o nome você pode colocar o que você quiser, mas vamos começar aqui seguindo aqui esse nome que eu sugeri, parâmetros paginação model binder, certo? Dá um add aqui e você tem que estender a interface iModelBinder. iModelBinder. Beleza. Escrevi aqui iModelBinder, eu aperto novamente o Ctrl ponto e peço para implementar a interface. E ele me escreve aqui a assinatura da interface que o iModelBinder exige que eu implemente. O Model Binder, ele atua um passo antes do parâmetro chegar na nossa action. Por exemplo, quando a gente vê aqui o nosso listar e nós vemos esses três parâmetros aqui bonitinhos chegando já como os valores já preenchidos aqui no nosso listar, já convertido para int aqui no caso do current e do int também aqui no row count, significa que entrou em ação uma camada do framework que a gente não vê, é uma abstração do framework, tá? Que transforma o dado que vem naturalmente de string lá do request, lá do cliente, para int e já te coloca aqui no valor certinho aqui de current. E o que a gente vai fazer agora é exatamente fazer uma classe que vai atuar nesse meio entre o request do cliente e a nossa action começar a ser executada. E uma das formas de fazer isso é exatamente através do iModelBinder. Opa, eu acho que eu fiz o
eu fiz o errado. Que legal. Eu fiz o errado. Na verdade, esse tem um iModelBind, System Web Modelbind, mas eu estava achando estranho. Você tem que herdar aqui do System Web MVC. Beleza? O System Web MVC quando implementa, ele também tem um Bind Model, por isso que eu me confundi. E os parâmetros são idênticos, né? Context Controller e Model Binder Context, certo? O que acontece é que esse cara aqui, através do Controller Context, eu consigo acessar o contexto do request e capturar todos os parâmetros que vêm lá do cliente cruz, que é exatamente o que eu vou começar a fazer agora. Eu pego aqui, apago que ele já que escreveu aqui para mim, e através aqui da classe HTTP Request Base, eu crio uma variável aqui chamada request e pego ali através do controller context que ele me entrega, eu peço aqui HTTP context request. E aí esse controller HTTP context request representa a solicitação feita lá pelo cliente. E de que solicitação aqui, de qual request eu estou me referindo aqui? Se a gente for aqui no Livros Controller, é exatamente os parâmetros que o jQuery BootGrid manda para a gente quando a gente ou muda de página ou preenche o campinho para você digitar alguma parte do livro que a gente já fez aqui. E ele envia exatamente esses parâmetros aqui para a gente. Só que eu não quero mais receber esses parâmetros aqui discriminados, um por um. Eu quero receber já um pacote pronto, já sabendo qual é o que ele está pesquisando, qual é a página onde ele está, quantas linhas ele quer e qual a ordem do cabeçalho da grid que ele quer ordenar, que é exatamente o código que a gente está fazendo aqui. A gente vai tirar esse código daqui. Aqui, através desse request, eu consigo chegar aqui, pegar aqui form, abre colchete, current, e jogar isso aqui, poderia jogar isso aqui numa variável string, que tudo vem do request é string, current, certo? Se o que vem lá do request através do formulário é string, eu tenho que me preocupar em fazer a conversão disso aqui de string para inteiro. Eu vou utilizar aqui o int.parse. Feito isso daqui, eu consigo já obter o valor inteiro do current que é me entregue lá pelo request que o jQuery BootGrid me manda, tá? E aí eu faço a mesma coisa para o row count. Row count, eu crio aqui uma variável para capturar o row count aqui do request. E a mesma coisa, só que já em formato de string, o search phrase, que é exatamente esse parâmetro aqui. Vou pegar ele aqui para não correr o risco de escrever errado, porque é exatamente esses parâmetros aqui que o jQuery BootGrid me envia. Como é que eu sei quais são os parâmetros que o jQuery BootGrid me envia? Para isso você tem que dar uma olhada no site do jQuery BootGrid, certo? jQuerybootgrid.com é esse endereço aqui, beleza? Você vem aqui em exemplos e eu vou pedir aqui um exemplo que envolve dados. E ele, quando você pedir aqui essa abinha aqui, Post Body Request, ele vai te dizer, eu já mostrei isso aqui nos vídeos anteriores, mas não custa nada mostrar novamente. E aí a gente percebe que ele manda pra gente esses parâmetros aqui, current, row count, ele manda qual é a coluna que ele quer e qual a ordem que o usuário pediu. Por exemplo, nesse caso aqui em particular, ele está mandando a coluna sender, que é essa coluna aqui da grid dele, ordenada de forma crescente, bem como o search phrase, que eu vou mostrar aqui quando a gente pega aqui start exemplo. Esse parâmetro search phrase aqui, que está vazio, vem exatamente desse campo, que é o que nós temos na tela. E o ID do objeto, esse ID aqui bizarroso, é o ID do objeto em questão que está aqui escondido. Então é exatamente esses parâmetros que eu estou tratando no meu Model Binder customizado. Só que tem um detalhe, não basta só pegar esses valores aqui. A gente viu que nós fizemos toda uma lógica
aqui para capturar não somente os campos, mas saber em qual ordem o usuário quer que a grid fique ordenada, por qual coluna e em qual ordem o usuário quer que a grid fique ordenada, e a gente já fez toda essa lógica aqui. A gente poderia fazer essa lógica aqui diretamente no Model Binder, mas também não é papel dele fazer isso. E para onde iria? Eu vou tirar esse int passe aqui que está dando erro. Para onde iria essa lógica? Essa lógica tem que ficar encapsulada em uma classe, né? Essa classe pode ser chamada de ViewModel, porque é uma classe feita para atender os request e response. São classes que vão empacotar uma quantidade de dados ou que vão ser devolvidas para o cliente para ser exibidas no navio, ou classes que vão servir para empacotar os dados que são enviados pelo cliente no caso dos requests, e é o que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos criar uma classe chamada parâmetros paginação, certo? Que é o que eu vou fazer agora. Para isso, eu vou criar uma pasta nova aqui chamada ViewModel. Botão direito ali no projeto, pedir um Add Folder e venho aqui agora escrevo o nome da pasta ViewModels. Beleza. Dentro dessa pasta ViewModels eu crio uma classe chamada parâmetros paginação. Parâmetros paginação. Ok. E o que é que vai ter dentro dessa classe? Bom, eu falei que essa classe aqui vai representar o pacote de dados, a estrutura de dados que vai vir lá pelo request, certo? E qual é a estrutura de dados? Quais são na verdade, vamos começar pelos dados que o cliente nos envia. A gente já viu que está aqui na assinatura do nossa action. Ele manda o search phrase em string, o current inteiro e o row count aqui também inteiro. E a gente extrai do request através de uma lógica qual é o campo e a ordem que o usuário quer que a gente ordene, certo? Então nós temos aqui uma propriedade então chamada current, certo? Current, que é a página que o usuário está exibindo lá no jQuery Boot Grid. O row count, que é a quantidade de itens que está sendo exibida lá no Boot Grid. E em string o search phrase, phrase. Beleza. Se escrever qualquer coisa errada aqui, você vai ter problemas mais adiante. Fora disso, ainda tem o ID do objeto que eu vou manipular, certo? E uma string, que é essa string vai ser criada através da lógica que eu vou tirar ali do Libres Controller e vai entrar aqui nessa classe, que é o campo ordenado. E aí o que acontece? Eu vou criar um construtor aqui, escrevo setor e faço aqui, aperto o Tab no meu teclado, que ele já me preenche aqui, já me escreve a assinatura do construtor aqui dessa classe. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um campo string chamado campo-chave. Aliás, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Já temos aqui mais ou menos esquematizado a nossa classe parâmetros paginação para entregar para o nosso controller, certo? O nosso controller não vai mais receber esses parâmetros de forma discriminada, né? Separadamente. Agora ele vai passar a receber parâmetros paginação, que eu já dei o control ponto aqui e marco using para o namespace vir aqui, ó, democrude ViewModels. Beleza. Então, parâmetros paginação. Ele não vai mais receber os parâmetros separadamente, ele vai receber já empacotado aqui através do nosso parâmetros paginação, que aqui já tem tudo que ele precisa. Beleza? Tá seguindo a meu raciocínio? Eu empacotei todos os parâmetros de uma única classe. E agora, essa classe vai ser passada como parâmetro para a nossa action listar. E a gente vai reescrever ele para ele parar de dar esses erros aqui. Mas vamos voltar agora lá para o nosso Model Binder. O nosso Model Binder, a gente já viu que ele, através aqui do request, do control HTTP Context, a gente consegue acessar todos os parâmetros
do request, certo? Só que ao invés de eu ficar tratando aqui os parâmetros do formulário individualmente, eu vou fazer o seguinte. Eu quero passar esse request.form aqui lá para o parâmetro de paginação, ele se vira. Request.form. Esse request.form, se você observar, ele é um System Collection Specialized, oh meu Deus do céu, não sei pronunciar isso direito, Specialized Name Value Collection, certo? A propriedade form do request nada mais é do que essa classe aqui, certo? Que é uma coleção de chave-valor, que é exatamente como é que eu extraio os dados aqui do request. Se você observar, eu passo uma chave current e ele me entrega o valor lá de dentro do request correspondente a essa chave current. Row count e search phrase é a mesma coisa, certo? E aí, já que eu não quero ficar tratando isso dentro do model binder, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro de parâmetros paginação, receber como parâmetro um named, aquele nomezinho exatamente, como é name value collection. Ele me traz aqui o namespace certo, System Collection Specialized. Ok. E eu vou colocar o nome aqui de dados. Dados. Segura as pontas aí. Então, já que ele recebe como parâmetro aqui o name value collection, eu tenho que passar lá pelo model binder. Eu vou instanciar aqui parâmetros, que é o nome da nossa classe, né? Parâmetros paginação. Paginação. Tem que escrever certo aqui, senão o Visual Studio não reconhece. Ok? Crio aqui uma variável com o nome de parâmetros paginação. Dou um new. E como eu coloquei no construtor de parâmetros paginação, que ele recebe um name value collection, eu posso muito bem agora chegar aqui, request.form. Porque a gente já viu que o request.form é um name value collection. Passei ali o request form e a única coisa que eu tenho que fazer para terminar aqui o meu model binder customizado é dar um return nesse cara aqui. O model binder customizado está pronto. Daqui a pouco a gente só vai ver como registrar ele para a gente passar a utilizar ele, certo? O model binder está pronto. Falta terminar agora a classe parâmetros paginação. Aqui em parâmetros paginação eu já tenho todos os dados do meu request. Agora eu só preciso pegar os dados do request e preencher aqui as minhas propriedades. Como é que eu faço isso? Seguindo a mesma lógica que eu tinha feito aqui no meu listar, certo? Eu vou pegar essa lógica aqui e colocar lá no meu parâmetros paginação. Vou tirar ele daqui, literalmente, tirar ele daqui e colocar aqui no meu parâmetros paginação. Só que eu vou trocar esse nome request aqui por dados. Aliás, a gente já viu que dados aqui representa request.form, então eu posso pegar aqui dados.allKeys, certo? E onde tiver request também, eu posso vir aqui e trocar por dados, certo? E a lógica toda é aproveitada. A mesma coisa eu posso pegar daqui de Libres Controller e agora também pegar esse string format que eu fiz aqui e jogar aqui no construtor do meu parâmetros paginação, porque isso agora vai para a propriedade campo ordenado, certo? Acabei de preencher aqui campo ordenado, já com o campo que ele quer e qual a ordem que ele quer, pronto para ser jogado aqui no link que vai ser processado lá pelo Unity Framework, que vai rodar isso direto lá no banco. Agora eu preciso preencher as outras propriedades, certo? Para isso eu venho aqui, current igual a dados current
faço o passe int, como eu tinha feito antes. Passe. Beleza. Faço a mesma coisa para o row count. Só tem que tomar cuidado aqui para trocar aqui a letrinha. O search phrase, a ideia é a mesma, só que ele não faz o passe para int. Certo? E o ID. Opa. Search phrase. Ok. E o ID. Aqui ID. Search phrase. Vem o ID minúsculo lá do jQuery Boot Grid. Certo? Aí esse ID aqui inteiro eu também tenho que me preocupar em fazer o passe dele aqui. Certo? Ou seja, eu já tenho agora o meu Model Binder customizado. Já tenho o meu parâmetros de paginação pronto para extrair os dados do meu request e preencher os meus parâmetros. O Model Binder vai retornar para quem executar ele. E eu preciso registrar esse Model Binder para dizer que um determinado request vai ser atendido por ele. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse registro? Esse registro eu posso fazer aqui no Global ASAX, certo? Eu venho aqui e coloco aqui assim, Model Binders, marco aqui através da propriedade Binders e peço para adicionar um novo binder. Esse novo binder vai ser para o tipo typeOf parâmetros paginação. Certo? Parâmetros paginação, que é a nossa classe parâmetros paginação que a gente acabou de criar, que trata o request e preenche aqui as propriedades. Certo? Aí beleza, a gente está falando, olha, para o tipo parâmetros paginação, quem vai fazer o tratamento dele é um novo binder, que é parâmetros paginação model binder. Que é esse model binder que a gente acabou de criar aqui. Certo? Então o que é que vai acontecer? O que é que a gente está dizendo aqui para o ASP.NET MVC? Olha, ASP.NET MVC. Para qualquer action cujo o parâmetro seja parâmetro paginação, o tratamento desse request vai ser feito por parâmetros paginação model binder. E olha o que a gente fez aqui. Aqui em listar do nosso libros controller, a gente colocou parâmetros paginação como parâmetro. Ou seja, quem chamar listar agora, quem vai fazer o tratamento dos parâmetros que vêm através do request não é mais o model binder padrão, é o model binder customizado que a gente acabou de fazer. E agora a gente precisa, na verdade, alterar na nossa action listar para que ele passe a utilizar parâmetros paginação, pare de dar erro e volte a aplicação funcionar. A gente vai utilizar parâmetros paginação, certo? E também vai criar uma classe que vai empacotar esses dados, que a gente está usando aqui uma classe anônima, e a gente vai criar uma classe nomeada que vai representar esse retorno aqui dos dados lá para o cliente. Eu vou deixar esse código aqui do jeito que está, só para você ficar na expectativa aí de como é que isso vai terminar e para você assistir o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo de como criar um Model Binder customizado, registrar o Model Binder customizado, fique ligado no próximo vídeo que a gente vai ver esse Model Binder customizado em ação. Compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos e até a próxima.